Deus é um sistema de consciência maior. Essa é uma fala de um físico e pesquisador da consciência chamado Thomas Campbell. E antes de eu ouvir essa fala dele, eu já partilhava dessa ideia. Eu já tinha essa ideia do que é esse todo ou do que é Deus, né? Foi nomeado pelas religiões como Deus, mas Deus não é um ser. Deus é esse todo, esse tudo que está em todos, que está em todos os lugares. Um sábio com uma consciência muito elevada, e ele não sabia como dar carne às crianças, essa que é a verdade, né? Um sábio chamado Jesus, em uma determinada época, ele dizia: vós sois deuses. Por quê? Porque nós todos temos uma partícula divina. O que é essa partícula divina? É essa consciência, um pedacinho dessa consciência elevada que é o todo, que é exatamente. Então nós todos temos essa consciência elevada em nós. E não é por acaso, é por um motivo. Você já parou para pensar? Por que nós temos essa partícula divina, essa consciência elevada em nós? Comece a pensar por si só. Comece a pensar por si só. Vamos continuar então. A consciência continua sendo um dos maiores mistérios da existência. Muitos pesquisadores, filósofos, estudiosos têm as suas visões diferentes sobre o que é a consciência. Nos nossos dias, muito se fala sobre ganho de consciência. Mas como acessá-la? Como ter esse ganho de consciência? Não vou entrar nem no mérito de o que é a consciência, porque acabei de dizer. Continua sendo um grande mistério para a humanidade, para filósofos, pesquisadores, estudiosos. Como acessar essa consciência? Como ter esse tal ganho de consciência? Jung, e eu partilho dessa mesma opinião, dizia que para você acessar a sua consciência, era necessário olhar para as suas sombras, para aquilo que você rejeita, não aceita. Aquele lado que tendemos a reconhecer como negativo e queremos abafá-lo. Isso não é bom, isso não é correto. Uma vez que você o faz, você nunca tem ganho de consciência. E é sempre necessário o negativo e o positivo caminharem juntos. Não existe equilíbrio se houver só o positivo na nossa vida. É necessário o negativo para equilibrar. Tudo tem o seu lado negativo, tudo tem o seu lado sombra. E é olhando para o nosso lado sombra, aquela parte que a gente rejeita, que nos ensinaram a reprimir, que ganhamos consciência. Uma das coisas que eu muito falo e que ajuda muito a acessar, né, a ter esse ganho de consciência, acessar essa parte pouco explicada ainda, que é a consciência, é o fato de você reconhecer em si aquilo que você aponta no outro, que você julga no outro. É reconhecer o seu lado sombra, né? Uma coisa que eu muito falo, que eu muito repito é: não está no outro, né? Está em nós. Quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 3 dedos apontando em nossa direção. Então, se algo está te incomodando, te incomoda em alguém ou em alguma situação,
Olhe para isso e tente e tente identificar aquilo em você. Porque aquela situação desagradável, aquele ser que te incomoda, na verdade surgiu na sua vida para que você olhe para essa situação e identifique em você aquilo que você rejeita ou aponta no outro, rejeita em si, mas aponta no outro. Para mim, a nossa consciência ela está diretamente ligada ao nosso emocional, né? Talvez eu fale com outras palavras o que algum estudioso já falou, né? Não li todas as obras de todos os estudiosos sobre consciência e estou passando o meu entendimento, a minha visão sobre a consciência. E ela está diretamente atrelada às nossas emoções, né? Para você acessar, além de olhar para o seu lado sombra, é muito importante que você faça terapias, né? Porque nossa vida ela é regida 99, 95, sei lá, por cento, baseado no nosso inconsciente, naquilo que a gente não percebe, atrelado aos nossos traumas, às nossas emoções incubadas, né? Talvez ali as nossas sombras também. Então a gente toma as nossas decisões baseado no inconsciente. A gente só vai passar a tomar decisões certas quando a gente basear nossas escolhas e decisões no nosso consciente. Mas como acessar nosso consciente? Se todas as nossas escolhas elas estão sendo baseadas no nosso inconsciente, onde estão os nossos registros de dores, de sofrimento, de traumas, de medo. Através da terapia. Uma terapia capaz de limpar, de desfazer aqueles traumas, aqueles bloqueios e trazendo a luz da consciência, trazendo à tona algo que estava inconsciente agora se tornar consciente. Dessa forma, traremos para nossas vidas decisões mais assertivas. Mas não é só sobre isso que eu quero falar em relação à consciência. A consciência, estando atrelada ao nosso emocional, é a única coisa que vai nos acompanhar, que vai resistir, que vai perdurar. Então, quando o nosso corpo físico deixar de existir, a nossa consciência é algo que vai continuar existindo em outros planos. Por isso, acredito que uma das ou principais preocupação do ser humano nessa existência deveria ser cuidar da sua consciência, encontrá-la, ter ganho. Então, Jung já dizia que para a gente acessar nosso consciente, a nossa consciência, é necessário olhar para o nosso lado sombra. E para ajudar-nos a acessar o nosso lado sombra, a terapia é algo valioso, de extrema importância. Nada evolui sozinho, né? E separado, no sentido de devemos buscar ajuda, apoio para questões emocionais, alinhando ao nosso espiritual e, obviamente, refletindo no nosso físico, porque as dores e as doenças físicas, elas surgem da desarmonia, do desalinho do nosso corpo espiritual, emocional, refletindo no nosso físico. As doenças emocionais, elas surgem pelo desalinho
do nosso corpo espiritual. Muitas pessoas adoecem, estão doentes por se sentirem perdidas, desconectadas, sentirem que não há um propósito em estar vivo. Ou sentem que há, mas se sentem totalmente perdidas, desconectadas, porque não conseguem encontrar. Há uma certa busca por muitos do propósito de vida, mas elas muito se perdem porque acreditam que o propósito da vida delas está atrelado ao seu profissional. Não necessariamente. O maior propósito da vida, na minha opinião, é viver, é compreender a si, é se descobrir, é se encontrar, é se amar. Sempre digo que o maior propósito do ser humano é encontrar o amor próprio. Isso é muito válido, porque com o amor próprio em dia, você tenha toda a sua vida mais leve. Mas ela não é a única coisa. Um pouco mais sobre o que penso sobre consciência. A consciência, para mim, ela é um estado. É um estado que você acessa de acordo com a sua evolução pessoal. O que isso quer dizer? Você passa a olhar para o seu lado sombra, para aquela parte que você nega, que você reprime em si, por N motivos. Um dos principais é porque te ensinaram que não pode, que é feio, mas você não sabe nem quem é você. Você não sabe qual é a sua vontade, você não sabe o que você gostaria de fato. Ou você sabe, mas você entra em conflito e negligencia algo, aquilo que é o seu lado sombra, não tão positivo assim aos olhos da sociedade, ao que foi ensinado a você. E aí você negligencia porque você não quer, você não deixa vir à tona aquilo que você sabe que é você, aquilo que você sabe e que você desejaria ser, e agir, e falar, e se expressar. Então, para termos ganho de consciência, é necessário que a gente se conheça. É necessário se conhecer para se reconhecer. Uma vez que você aponta o outro, você reconhece algo no outro. A gente só reconhece aquilo que a gente já viu. Nosso cérebro, ele não processa algo que ele não conheceu anteriormente, que ele não viu. Então, se você está apontando no outro, é certeza que tem em você. E aí, reconhecer o seu lado sombra, muitas vezes situações e pessoas são colocadas no nosso caminho para que a gente reconheça em nós. Quando você tem esse reconhecimento, quando você acessa isso, expande sua mente. Vem o ganho de consciência, vem a compreensão de todo aquele processo, de toda aquela situação desagradável, de toda aquela situação, aquela pessoa colocada na sua vida, aqueles estímulos, tudo vem à tona e vem a compreensão. Vindo a compreensão, vem o ganho de consciência, vem a evolução pessoal, porque a partir daí tende-se a ser pessoa mais evoluída. Espera-se que sim, que a partir da compreensão você evolua como pessoa. Evoluindo como pessoa, você pode ter certeza que você atingiu um ganho de consciência, um nível um pouco elevado.
A consciência é algo que vai perdurar. Quando o corpo físico ficar, a consciência irá continuar. O nosso corpo físico nunca mais voltará em nenhuma época, geração, vida, tempo, nunca mais. É único. Inclusive, cuide dele. Mas toda a informação gerada, até mesmo com o cuidado do seu corpo, tudo que você vivenciar, experienciar, elaborar, não elaborar nessa vida, estará armazenado na sua consciência. Essa não morre. Essa vai com você para outra dimensão, para outro, sabe-se lá, para onde, né? A minha visão sobre é que voltamos para o todo, que existe uma grande massa de consciência, né? Existe um todo consciencial. E a nossa parte da consciência que evoluiu, que foi transformada, transmutada, de acordo com as situações da nossa vivência, da nossa encarnação, ela volta para o todo. A parte que não evoluiu, aí já estamos entrando em outro assunto, né? Já estamos falando agora de reencarnação, gente. Oh, meu Deus. É porque falar de consciência é algo muito profundo e complexo, né? Uma coisa vai puxando a outra. A consciência, ela não é sozinha. E a parte não evoluída é aquela parte da consciência que reencarnaria. Mas até que ela reencarne, ela não volta para o todo. Ela vai para um nível menos evoluído, uma dimensão inferior. Então, sim, nossa consciência, ela pode ir de qualquer dimensão a outra. Gente, tá ficando muito profundo e complexo, né? Mas vamos lá. A parte evoluída, ela volta para o todo. E esse todo é algo a qual, quando os seres começam a ganhar consciência e evoluir, ele se une a esse todo, ele se liga a esse todo, ainda em vida. Se liga a esse todo, a essa parte maior, que foi chamado por religiões, foi dado um nome de Deus, que não é um ser. Deus não é um ser, né? Vamos colocá-lo como esse todo, essa consciência maior. Nosso universo é mental, não por acaso. Nós criamos a partir dos nossos pensamentos, não por acaso, né? Gente, para onde esse assunto está indo? Mas vamos continuar. E a parte inferior, aquela parte que não foi elaborada, que não veio à luz da consciência, né, que ficou na parte de sombra, ela é bem provável que fique, então, em dimensões mais densas. Né? Tem as dimensões elevadas, quarta, quinta, sétima dimensão, e tem as dimensões mais densas. Dizem que a dimensão a qual estamos vivendo hoje é a terceira dimensão. Logo, existem duas dimensões abaixo, que também em vida nos conectamos a elas. Quando? Quando baixamos nossa vibração. Quando? Quando não nos permitimos evoluir como pessoas, ganhar consciência e nos conectarmos com um consciente maior, com o todo, com uma consciência elevada. E são essas as pessoas e esses os nossos momentos em que nos conectamos com essas dimensões baixas,
com consciências evoluídas. E muito nos atrapalha sempre estarmos conectados com essas dimensões, com esses níveis de consciência. E aqui eu não estou falando de certo ou errado, que estou dizendo que todos, por mais que tenham ganho de consciência, por mais que sejam ou tenham evoluído, ainda assim estamos sujeitos a essas conexões. Mas a importância é sabermos disso e como cuidar para não nos conectarmos sempre com essas vibrações, sempre com essas energias, porque isso paralisa, isso causa transtornos. Uma pessoa paralisada na vida, ela entra em crise, ela entra em depressão, ela tem ansiedade, porque ela quer se movimentar, ela tem dentro dela um propósito de evolução, de evoluir, é natural do ser humano. E de repente ela vai se paralisando, sendo puxado para baixo, estagnando e adoecendo. Então existem as técnicas muito hoje capazes de nos proteger, de manter-nos e de baixar nossas vibrações e nos conectarmos com essas dimensões, com esse nível consciencial evoluído. Nós viemos com um nível de consciência, na terceira dimensão ainda não é a consciência elevada. Ainda não é consciência elevada. Então nós viemos com um propósito de evoluir e de alcançar, de atingir essa consciência elevada. Fala-se muito de um processo de transição planetária, de evolução. Nós estamos sim acelerando, estamos numa época onde isso está sendo acelerado, está pedindo uma movimentação rápida, uma aceleração, para que as pessoas tenham mais consciência disso, para que as pessoas tenham mais conhecimento disso, da necessidade de evolução, de evoluir como pessoa, de atingir esse estado consciencial elevado. Por isso, surgem muitas pessoas hoje em dia com sabedorias capazes de transmitir para as pessoas e capazes de permitir com que as pessoas evoluam. E é provavelmente aquele momento de separar joio do trigo. Meu filho, se você não está querendo, entendeu? Joio, trigo. Eu quero falar um pouquinho mais sobre as consciências não tão elevadas, né? Quando nós a acessamos, existem tratamentos e um deles, e na verdade é o único que eu conheço, mas gente, eu não conheço tudo, então provavelmente não é o único, tá? A metodologia humanoterapeuta, que é a que eu trabalho, é a única que eu conheço. E é uma metodologia capaz de atingir níveis conscienciais, atingir dimensões, tempo, espaço, né? Então é uma metodologia que pode dar consciência àquela parte sua. Você lembra que eu falei? Quando o nosso corpo físico deixa de existir, nossa parte consciencial elevada se une ao todo e a nossa parte involuída, ou que não evoluiu, aquela que não foi elaborada, não foi tratada, não foi cuidada, né? Não elevou, ela vai para uma parte juntamente com a mesma frequência, com a mesma energia, com o mesmo grau de evolução, né? Uma dimensão menos evoluída. Então, nesse tratamento, a gente atinge essa parte. Por quê?
Porque nós, nessa dimensão, somos capazes de acessar, repito, tanto a parte elevada quanto a parte inferior. Quando nos conectamos, como de alguma forma, por algum motivo, qualquer que seja, nos conectamos com essa consciência menos elevada, de dimensões inferiores, ocorre que ela tenta nos puxar para baixo. E por quê? Porque aquela parte ali não teve ganho de consciência, não evoluiu. Através do tratamento, nós chegamos a isso, que é a raiz de muitos problemas, de muitas doenças, de muitos bloqueios. Chegamos a essa dimensão, acessamos essa energia, essa parte da consciência, né, essa parte não evoluída, essa energia, e damos consciência para ela. Então é um trabalho de cura energético capaz de dar consciência para uma energia não evoluída, uma alminha sua, uma parte sua. Uma parte que você voltou para elaborar, porque uma determinada época, aquele corpo físico que você habitou um dia deixou de existir e você não elaborou tudo o que tinha para elaborar. Então, por isso não somos seres de luz perfeitos, por isso voltamos com energias, com consciência capaz de nos conectar a ela, a essa baixa consciência, ou essa consciência de dimensões mais densas, porque viemos justamente para isso, para elaborar, para trazê-la a um nível superior. E aí temos compreensões de muitas coisas nessa nossa vida. Mas não necessariamente esse é o propósito, termos compreensões das coisas nessa vida. Talvez o propósito seja realmente resgatar aquela parte que você não deu conta de evoluir em outras vidas. Não você, seu físico, mas a sua parte do consciente que não deixa de existir. Lembra que eu falei? Assim, ao deixarmos esse corpo físico, a nossa parte evoluída, o nosso ganho de consciência volta para o todo, com ainda mais sabedoria, conhecimento, ganhos, tudo que é bom, que é positivo, volta para o todo, para o maior. E aí começam a nascer novas gerações mais puras, mais elevadas, mais evoluídas, com menos lados sombras para elaborar. Já viu um autista? Alguns autistas como se comportam? Eles não fingem nada. Eles não têm essa falsa... Me fugiu. Essa falsa convenção, vamos dizer assim. Se ele quiser falar com você, ele fala. Se ele quiser te abraçar, ele abraça. Ele não é obrigado. Mas a nós foi dito, ensinado que a gente tinha que fazer algo que fosse desconfortável para agradar o outro, desagradando a nós, nos adoecendo muitas vezes, tendo que estar em algum lugar para, tendo que ser para. E essas novas gerações, mais evoluídas, elas não têm essa necessidade convencional, imposta. E acredito que cada vez mais seres mais evoluídos irão existir. Por quê? Se estamos evoluindo
nesse plano, ganhando consciência, transmutando e voltando para o todo, e até que pode ser que eu não sei se seria possível, mas deixar de existir uma dimensão evoluída e passa a ser somente aquele paraíso, aquele todo, né, de consciência maior, onde a Terra pode estar caminhando através disso para ser habitada por pessoas, por somente consciências elevadas que não vão destruir esse planeta, consciências elevadas que não vão destruir seu próprio corpo, que é tão precioso para cumprir com um propósito, para existir, para viver. Consciências elevadas que eu ia falar algo aqui, mas vou falar. É que fugiu e voltou agora à memória. Consciência elevada que não comem os animais. Eu como os animais. Gostaria de não. Mas ainda não cheguei nesse grau de evolução. Se certo, errado, se devemos ou não sei. Mas sei que muitas gerações já estão nascendo com essa visão de não querer. E não é porque alguém ensinou, porque a família, os pais são assim. Já nascem com essa vontade, com esse jeito, com essa visão. Então isso é um outro assunto, sabe? Mas pensem, elaborem, identifiquem essas novas gerações. E não se preocupe só também com isso. Foi só assunto que foi surgindo. Se preocupe em evoluir a sua consciência, em evoluir como pessoa e atingir essa consciência. Para que você, em nível consciencial, porque físico a gente não retorna, mas em nível consciencial você volta para elaborar. Aí você volta com uma parte da sua consciência elevada, porque senão você não sobrevive, senão você não volta para esse plano, você volta para outro. Então você volta com uma parte da sua consciência elevada para te ajudar, para se estruturar nesse ambiente, nessa dimensão, para elaborar as partes não elevadas, não elaboradas. Então, quanto antes você despertar para isso, para elaborar, melhor, para você não ficar tendo que voltar e esse planeta ainda está, e essa dimensão ainda está cada vez pior, ainda não demos conta, de todas essas consciências elevadas voltarem. As coisas estão começando a se acelerar agora que se fala muito de ganho de consciência, ou se ouve mais, né? Se dá mais atenção, porque há muitos e muitos anos, filósofos, estudiosos já falavam, mas um dos mestres que muito falou da consciência, né, de 2000 anos atrás, foi morto. Então muito já se falava, só que tem que se voltar para elaborar, para fazer o outro entender, para fazer se entender, porque aqui a preocupação não é colocar na cabeça do outro, é compartilhar um aprendizado, porém é viver aquilo, evoluir como pessoa e no máximo ajudar ou colaborar para que o outro também consiga. Então é muito importante a terapia, gente. Ela é muito importante. Precisa fazer terapia de uma metodologia capaz de ir na raiz da questão. Ah, mas o meu problema é
que eu não consigo deslanchar na vida naquela área. Meu problema é relacionamento, meu problema é amoroso, meu problema é com minha mãe, meu problema é... Não importa. Não importa. Você não sabe. Mas é algo que precisa ser curado, é algo que precisa receber luz, ganhar lucidez. E a gente consegue isso com um tratamento terapêutico. Alguns tratamentos, eles vão demorar mais para identificar um problema e vai te auxiliar o resto da vida você a conviver com seus traumas. Outras metodologias, como a metodologia humanoterapeuta, ela vai na raiz, ela vai na causa, porque é um tratamento energético e espiritual, né? Ligado a outros planos, outras dimensões, energias como somos. Então ela é capaz de ir na raiz, na causa, identificar, dar consciência, limpar, transmutar, curar. E você passa a ter consciência, lucidez através de tratamentos como esse. Acho que já falei bastante, misturei muitas coisas aqui, porque está tudo interligado, não está separado, não tem como separar muito a consciência, por mais que a consciência ela seja um estado independente, né? Ela não por acaso está vagando por aí sem nós, né? Sem estar integrada ao nosso corpo físico, aos nossos corpos, né? Ao nosso mental, ao nosso racional. Ela está ali, faz parte. É preciso estar alinhado, é preciso trabalhar todos os nossos corpos para que a gente atinja essa consciência elevada. Atingindo essa consciência elevada, a gente, que é aquela partezinha que veio mais elaborada, a gente começa a ter percepções melhores sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o todo, sobre o outro. E sobre o que fazer para resgatar, para trazer luz à nossa parte inferior, ao nosso lado sombra, transmutando ele para uma consciência também elevada. Até atingirmos um estado de ser de luz. Não vou dizer totalmente luz, né? Ainda não estamos nessa geração nem nessa dimensão para isso. Até atingirmos um estado de luz, de lucidez. É muito complexo, é muito profundo, é muito pano para manga falar sobre consciência, falar sobre ganho de consciência. Muito, gente, muito. Vocês podem ler muito o que Jung falava sobre consciência, o que filósofos falam, o que a ciência hoje fala sobre consciência, o que a neurociência fala. Tem muitas visões de consciência, muito, muito, muito. Todos os caminhos, por diferentes que sejam, vão nos conduzir ao mesmo lugar. A intenção é que haja uma evolução. Ponto. E se você é uma pessoa que está buscando evoluir, que sente essa necessidade, que quer ser melhor, que quer conhecer, que quer compreender, que quer se curar, que quer destravar, então, busque esses conhecimentos, busque terapia. Está atrelado, gente, busca. A nossa consciência, quando a gente deixa de existir nesse plano, aquelas emoções não elaboradas, elas são carregadas com a gente. Elas são carregadas com a gente, entende? Com a nossa parte da consciência não evoluída. Por isso a importância da gente fazer terapia e cuidar. Cuida nessa vida, você veio para isso, para elaborar isso, para transmutar, para evoluir, para ser um ser de luz e habitar neste ou em outro planeta, dimensão, onde só estarão níveis de consciências evoluídas. E a parte sua evoluída, quando
voltar a essa existência para ajudar a sua parte não evoluída a evoluir. Então, o caminho é esse, vai se curar, vai curar, cuidar do seu emocional, vai fazer terapia, vai se evoluir, se encontrar. Quando a gente faz terapia, a gente se encontra. Você não está querendo se encontrar na vida? Você não está se sentindo perdido? Você acha que não? Mas sim, a terapia é o que vai te ajudar a te resgatar. Vai ajudar a resgatar aquela parte sua escura, encoberta, inconsciente, adormecida. A partir do momento que você encontra, você acorda e traz luz para aquilo, você desperta, você acorda. É sobre isso. Então uma coisa não está separada da outra. Toda a área da sua vida, todo ponto, toda situação, ela exige que você trate, que você cure com a terapia. E mais uma vez eu recomendo a metodologia humanoterapeuta. Eu não sou a única humanoterapeuta do mundo. Existem humanoterapeutas espalhados pelo mundo inteiro. E eu falo dessa metodologia porque é a única metodologia que eu conheço capaz de ir atingir outros níveis, outras dimensões, outras energias e trazer a cura, fazer o resgate para a luz, a lucidez. E é isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Tem muito mais profundidade, muito mais assunto, que se a gente for ficar falando de consciência, a gente vai, assim como eu comecei em um ponto, e quando eu vi estava falando de reencarnar e dimensões, e é sobre isso, é tudo isso. Consciência é algo muito grandioso para ser descoberto. Hoje em dia ainda é um mistério, ainda não há uma definição exata, né? Mas é isso, a gente começa. O importante é a gente olhar para aquilo, buscar conhecimento, buscar entendimento, né? Ter as nossas opiniões, né? Ter as nossas visões sobre as coisas. Isso é muito importante. E não só trazer isso do que foi nos ensinado, do que foi falado, do que foi pregado, do que foi imposto. A gente precisa se descobrir, saber o que a gente pensa. Se não fosse o outro falar, qual seria o nosso pensamento? Eu sempre pensei que era assim. Vai estudar, vai buscar conhecimento, vai aprofundar, vai se expressar, vai se conhecer. Talvez aí esteja o seu propósito, levar luz, conhecimento, sabedoria a partir de algo que você sempre teve com você, que era aquilo. Então, põe a mão na massa, vai atrás. Traga luz para o mundo. Luz de conhecimento, luz de sabedoria. Bom, eu vou ficando por aqui. Caso vocês se interessem em iniciar essa jornada de se encontrar, de se curar, de se conhecer, de transmutar, de se limpar, de dar consciência à sua parte menos evoluída, de saber lidar com o seu lado sombra, eu vou deixar na descrição meu contato ou em alguma das minhas redes sociais. Você irá encontrar e você pode agendar uma consulta e iniciar um tratamento terapêutico, ok? A intenção desse vídeo não era falar da terapia, mas uma coisa levou a outra e é essencial, muito importante, sim, né, para ganho de consciência, para evolução pessoal. É necessário uma cura, ok? Então, espero vocês, eu espero que tenha feito sentido e até o próximo vídeo.